Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Gostaria de começar esse vídeo, que é uma sequência dos vídeos anteriores. Gostaria de começar fazendo uma pergunta. Para Deus, o que é mais importante? Que você conquiste alguma coisa material nessa vida ou que você defenda o seu reino? Vou repetir. O que é mais importante para Deus? Que você conquiste alguma coisa material ou que você seja um defensor do reino de Deus? Eu vou provar para você na Bíblia o que acontece com as pessoas que defendem o reino de Deus. Eu já falei de Jesus, quando ele entra no templo e expulsa os cambistas. Ele não mandou ninguém. Ele não mandou nem os anjos, nem o discípulo, nem o povo. Ninguém. Foi ele mesmo que entrou no templo e expulsou os cambistas. Falei também sobre Davi. Antes dele vencer o gigante, ele venceu o urso-leão defendendo as ovelhas do pai dele. E aí você entende por que Deus escolheu Davi. Olá, Marta, que Deus lhe bendiga. E hoje eu vou falar sobre Moisés. No capítulo 2 do livro de Êxodo, depois de você ler, no capítulo 2, fala que quando Moisés foge do Egito, ele então vai para um lugar. E ali ele estava sentado no deserto. E de repente ele encontra um poço. E nesse poço estavam algumas mulheres para pegarem água e dar aos seus animais. Mas vieram os ladrões e impediram que essas mulheres pegassem água. Quando Moisés viu aquela situação, ele expulsou os bandidos, pegou água do poço e deu para aquelas mulheres darem aos seus animais. As mulheres ficaram encantadas. Foram para casa correndo e o pai perguntou: por que vocês chegaram mais cedo? Então elas contaram a história. Um homem, ele nos defendeu diante dos assaltantes, dos bandidos. E o pai delas disse: onde está esse homem? Onde está esse homem? Disse assim: e as defendeu e deu a beber ao rebanho. Tendo elas voltado, seu pai lhes perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu a beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste ir este homem? Onde está ele? Quer dizer, não era comum, era algo raro. Então o pai delas disse: onde está esse homem? Buscai e trazei esse homem aqui para nossa casa. E a história, você deve ler, se resume que esse homem, ele dá uma das filhas para casar com Moisés. Mas o mais interessante é que Moisés defendeu aquelas mulheres, defendeu o rebanho, sem conhecer aquelas mulheres. Quer dizer,
Hoje em dia, são poucos os que defendem o reino de Deus. As pessoas defendem o seu pastor, o seu líder, a sua igreja, o seu político, o seu time de futebol, defende todo mundo, menos o reino de Deus. Por isso que o reino de Deus está essa podridão. Por isso, porque faltam, não pastores. Pastores tem aos montes. O que falta são homens ou mulheres que possam defender o reino de Deus. O certo é certo, o errado é errado. E quem quiser que coma menos. Não, não tem mais. Jetro, ele disse: onde está esse homem? Buscai esse homem, trazei-o à nossa casa. Quer dizer, é isso que Deus está buscando. Deus está buscando homens como Moisés. Aí você entende por que Deus foi com Moisés. Aí você entende por que Deus usou Moisés. E os pastorzinhos de hoje, meia boca, Deus não usa. Não acontece nenhum milagre com eles. Eles falam de avivamento, de reunião profética, é só um show a mais. Não acontece nada. Porque eles não defendem o reino de Deus. Eles fazem do reino de Deus um circo. Eles fazem do reino de Deus uma Disneylândia ou um bordel. É isso. As igrejas, não todas naturalmente, mas parece um circo, um teatro, uma Disneylândia ou um bacanal espiritual. Estão longe de ser igrejas. Só escândalos, milagres, nenhum. Porque para Deus, o importante é que você defenda o reino dele. Para isso ele te chamou. Os milagres são consequências. Veja a vida de Moisés. Quantas coisas Deus fez através de Moisés? Quantos Moisés existiram? Um. Nem Josué foi como ele. Qual foi o homem que teve o privilégio de falar com Deus cara a cara? Moisés. Nem foi Davi, nem Elias, nem Josué, ninguém, só Moisés. Mas você tem que ir lá atrás da história. Você tem que ir lá no início da história, quando Moisés, ele defende um irmão dele e foge para o Egito, foge do Egito, depois ele defende a umas mulheres que ele não conhecia. E as mulheres ficaram encantadas e o pai delas muito mais, a ponto de dizer: onde está esse homem? Buscai-o, trazei-o. Deus está buscando, gente. Deus está buscando. Não pregadores, porque pregadores tem um montão aí. Deus está buscando gente que o defenda. Você é um pregador, mas você não defende o reino de Deus. Você não defende, porque o seu evangelho é um evangelho barato, um evangelho de feira, um evangelho meia boca, um evangelho que mais parece um show. Apaga a luz e se veste disso, se veste de judeu. Esse é o evangelho atual, moderno, podre. Aí você ora, vai para o monte, desce o monte. Cadê os resultados? Aonde estão os resultados? Quem nasce com você? Você formou quem nesses anos todos? Ninguém. Se perguntar, quem nasceu com você? Quem se converteu com você? Ninguém. O seu trabalho é um trabalho de vento. Muita força, muito barulho, muito grito, mas apenas vento. Deus nunca vai te defender, pastor. Nunca.
Por isso que você tem que colocar os advogados. Por isso que você tem que buscar a justiça dos homens, porque você não acredita na justiça de Deus. Apesar que muitos fazem a campanha da justiça, bota o trono é maior do que a igreja, é uma cadeira, mas diz que é o trono de Deus. Enquanto você não defender a Deus, Ele não vai te defender assim de fácil como 2 e 2 são 4. Você vai para a igreja, sai da igreja, fala com o pastor, fala com outro, e prega hoje, prega todo dia. De manhã a sua igreja está aberta 24 horas por dia. Qual é o resultado? Veja a força que você faz. Veja a força, a quantidade de promessas. Quais são os resultados? Nenhum. Porque a sua igreja mais parece um circo. O dia que você não fizer nada, não vai ninguém. O dia que você não fizer campanha, pastor, não vai ninguém. Isso é a maior prova que Deus não é com você. Isso é a maior prova. Você precisa enganar as pessoas. Você precisa fazer promessas absurdas, ridículas. Você precisa se fantasiar. Você precisa encher a cara de maquiagem, se vestir disso, se vestir daquilo, porque Deus não te ouve. Jetro, ele perguntou às filhas, onde está esse homem? Vai buscar esse homem correndo. Veja, é Deus querendo homens ou mulheres, né, que possa defender o seu reino. Se tocar no seu filho, na sua esposa, se falar mal de você, pastor, aí você bota na justiça. Você diz que está amarrado, você amaldiçoa. Esse é o seu caráter. Agora, quando pregam esse evangelho vagabundo, sem vergonha, canalha, você não faz nada. Você bate palma, você diz que está ligado, você até contribui com o seu dízimo, com a sua oferta. Esse é o problema da igreja. Deus não está interessado nas suas conquistas, não. Porque conquistas são decorrentes. Quando a gente defende Ele, Ele nos defende. Está escrito isso. Eu amo os que me amam. Os que me desprezam serão desmerecidos. Você prega para o povo, mas você não vive isso. Você já viu? A igreja está sendo perseguida? Os pastores aqui no Brasil, quantos tem? Dizem que tem 300, 400 mil pastores. Ué, ninguém está sendo perseguido. Por quê? O diabo está dormindo? O diabo não existe mais? Por que a igreja no Brasil não é perseguida? Porque o diabo implantou esse evangelho moderno e barato, esse show dentro das igrejas. Então o diabo não vai perseguir. Claro que ele não vai perseguir. O diabo persegue quem defende a Deus. Quem defende a Deus, aí o diabo fica irado, o diabo persegue. Agora, quem fica fazendo showzinho dentro da igreja, circo, muita música, entendeu? Parece um barracão de escola de samba, muita alegoria, todo dia tem uma coisinha, o diabo vai perseguir? Não. Essa é a grande realidade da igreja atual. Aonde estão os profetas brasileiros? Você não vê? Na internet, no Facebook, reunião profética? Você não vê? Aonde eles estão? Profetas que não falam da idolatria, não falam contra a mentira, contra o pecado. Engraçado. Profetas que só cantam. Ué, eu acho que isso aqui está errado. Eu acho que os profetas da minha Bíblia, acho que eles estavam errados, porque eles não cantavam. Eles pregavam contra a idolatria, eram perseguidos por causa da idolatria. Eles pregavam contra os reis, contra os sacerdotes, contra a mentira, contra o pecado. Eles eram mortos
Mas os profetas de hoje, não. Os profetas de hoje vão para os programas de auditório. Os profetas de hoje, quer dizer, os supostos profetas de hoje, eles estão aí sendo populares. Todo mundo bate palma para eles. Muita música, muito show dentro da igreja. Esses são os profetas que você crê, que você sustenta, que você dá o dízimo, que você dá a sua oferta. Eles vão continuar. Eles vão continuar. O cara se converte ontem, hoje já é profeta, já é bispo, já é apóstolo, tem até sumo sacerdote. É moda. É moda ser bispo, é moda ser pastor, é moda ser sumo sacerdote, é moda ser profeta. Ah, o profeta vai fazer uma reunião aqui. Ah, reunião profética. Virou moda, virou palhaçada. Porque não acontece nada. Porque os meus profetas da Bíblia, eles não eram populares. Ao contrário, lembra de Elias, perturbador de Israel? Lembra de Jeremias, que foi colocado dentro do poço de lama? Esses são os meus profetas. Os profetas de hoje são vagabundos. Quer dizer, não são, né? Mas dizem que são. Para mim são vagabundos. Mentirosos, canalhas. Porque não defendem o reino de Deus. Defendem a sua vida. Mas você gosta de ser enganado. Você gosta. Você até paga. Você vai a semana toda na igreja. Basta alguém falar, olha, reunião profética. Aí, você vai. Você deixa de estudar, deixa de investir, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo outro. Por quê? Reunião profética. Aí chega lá, começam a cantando, o profeta com aquela roupinha toda apertada, a mulher do profeta com 10 quilos de maquiagem na cara. Essa é a igreja de hoje. Essa é a igreja, desfile de moda. Sempre uma festinha aqui, uma festinha ali, apaga a luz daqui, se veste de judeu dali. Sempre tem uma alegoria. Sempre tem um atrativo. É impressionante. Mas eu sou radical. Eu sou estúpido. Eu sou. O que eu posso dizer? Nem sei o que eu digo. Eu sou o mal da história. Agora, os profetinhas de hoje não falam contra a idolatria, contra o pecado, contra a mentira, contra a imoralidade. Eles só cantam. Cantam e umas palhaçadazinhas que eles fazem. E o povo gosta. Está aí a igreja. Podre. E vai apodrecer mais e mais. Você quer que Deus te defenda? Defenda-o. Defenda o que é certo. Não importa que seja o seu marido, a sua esposa, o seu pastor, defenda o que é certo. Aí ele vai poder te defender. Ele vai poder te defender. Eu sempre acreditei nisso. Eu sempre acreditei nisso. Ninguém me ensinou isso, não. Eu sempre falei com Deus, ó Deus, eu quero o que eu te dou. Se eu não te dou nada, eu não tenho direito a nada. Ou você acha que Deus é estúpido? O dia que você entender que você só vai receber o que você dá, ou o que você der, vai ficar mais fácil para você. Você vai orar bem pouco. A tua oração vai durar 1 minuto. Mas enquanto você acredita nos profetinhas que prometem o mundo para você, dizendo que você vai ser o bambambam,
Você acredita neles? Problema seu. Fica aí o vídeo. Divulga esse vídeo se você é amante da verdade. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Nos ajude. Se você quiser o número do Pix, você tem que me chamar no Message. Como semana passada, um rapaz falou, bispo, me manda o número do Pix. Eu não coloco o número aí. Você tem que me chamar, caso Deus toque no seu coração. E se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. Até lá.